Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós temos uma live especial com um grande amigo aqui, Fernando Bellato, né? Nesses anos todos de movimento, a gente sempre pregou a qualidade de movimento, mas de vida, né? A gente cuida de seres humanos, então a gente pensa sempre em corpo, mente, né? Conectados, né? Então hoje eu chamei esse grande mestre, né, para compartilhar um pouquinho nesse momento que a gente vive com tantas emoções exacerbadas, né? Então eu vou chamar agora o Fê para entrar e compartilhar com a gente. Oi, Fê! Oi, tudo bem, Que Gisele? felicidade em ter você aqui, meu querido. Oh, minha amiga, obrigado também. Poxa, fico feliz também com esse convite, né? Sim, Que legal poder conversarmos um pouco, né? sim. Então, nessa fase, né, Fê? Só para te apresentar para a galera, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele já participou de vários campeonatos, né? Já Uhum, ganhou vários títulos. E de um tempo para cá ele toca um projeto que chama ODGI, o Despertar do Guerreiro Interno. E foi muito legal o material que você me mandou, e aí eu li o que você me mandou, né? É de uma simplicidade pura, que é bem você, né? uhum. E ao mesmo tempo precisa ser guerreiro para declarar tudo que você falou, tudo que as suas dores, né? Que você comentou que já teve um caso de depressão e que você Uhum, superou e que com isso você conseguiu reverberar e trazer novos novos olhares, né? Novos uhum, projetos. E uhum, aí eu queria que uhum. você explanasse um pouquinho para a gente, né? Eu acho que nesse tempo de isolamento a gente é, tem várias emoções, boas e ruins, né? Uhum, uhum, Mas que tranquilizasse um pouquinho a gente aqui que está na fase de isolamento, Fê. uhum. Poxa, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos, né, que estão entrando aqui na live, chegando. Gostei muito aí dessa cena atrás aí que você montou. Que legal, que Ah, a bonito. gente tá se inventando. Que... Porque a gente é só movimento. Eu falei, nossa, como que eu vou pegar uma parada mais zen? Como que eu vou. Aham. Que legal, muito legal mesmo. Então, nossa, né? Eu vou começar meio de trás para frente, tá? Assim, vou Tá. começar desse momento. Aí depois eu falo um pouquinho da minha história, mas é o que eu estou sentindo, assim, né, de falar. Nesse Sim. momento, que momento, né, que nós estamos vivendo, né? Um momento tão diferente, né? Que geram muitos desafios. Acho que tirando todos nós da zona. E acho que a conexão. Desculpa, aconteceu alguma coisa aqui, mas Ah, voltou. agora voltou. Então, tirando um momento que mexe muito com a zona de conforto, né, de todos nós, porque muitos precisaram mudar de vida mesmo, né, nesse momento. Então, muitas pessoas fechando escritório, né, mudanças significativas do rumo que vinham tomando, né, então tendo que se reinventar, né, momentos assim de onde a gente tem que ficar muito atento também com essa questão toda do home office, com a nossa saúde, né? Porque a alimentação, mexer o corpo, tudo isso, né? Então, como fica? Graças a Deus aí temos as práticas online cada vez mais, mas o home office também tem isso de você ter que se gerenciar, né? Eu mesmo me perco muito, porque o tempo inteiro no computador, tal, se você vê, passa batido sem comer, passa batido o Sim, dia inteiro verdade, ali, né? Então, verdade. eu penso que assim, é um momento de muitas mudanças e que também pode trazer muitos aprendizados, né? Eu costumo dizer que na arte da guerra, né, que é assim o meu caminho de vida, né, as artes marciais, onde eu aprendo muito
sobre a vida mesmo, né? Quando eu falo que a arte marcial é meu caminho de vida, é de fato isso mesmo, né? Porque através desse caminho eu vou aprendendo a conviver melhor com a vida, né? Eu falo que Bacana. no DGI eu trago que um dos principais pontos para a gente perceber a nossa evolução em relação ao método é o quanto que nós estamos parando de brigar com a vida, sabe? O quanto que a gente pode Perfeito. entrar em harmonia com ela e isso significa até mesmo os desafios, a gente ter maturidade para agradecer, consciência para a gente poder reconhecer o lado positivo dele, né? Também, porque todos os desafios apertam, mas também trazem as qualidades, né? Fazem muitas qualidades aflorarem. Então, esse momento eu sinto que é um momento desafiante. Eu peguei o Covid, né? Eu Ah, ontem que eu peguei o resultado, né? Tanto do PCR quanto da sorologia. E aí, graças a Deus, caramba. tô imune aí, já deu Aham. negativo, né? Mas 40 dias já fazem, né? Desde o do início. Então, eu me lidei muito, sim, com vulnerabilidade, com muitas questões mesmo internas De e que eu, medo, né? De medo, exatamente, insegurança. Eu acho que esses insegurança. são os sentimentos que a gente mais estamos convivendo com ele, né? A insegurança de não saber o que vai ser o amanhã, né? O Uhum, medo de como que a gente vai lidar com tantas coisas. uhum, exatamente, exatamente. E eu acho que assim, tá tudo certo, né? Porque quando a gente fala do universo guerreiro, né? Universo guerreiro, faixa preta de artes marciais, né? Essa coisa assim, né? Uma imagem de que é super-herói, assim, né? E que não é nada disso. Eu percebo assim que o medo passa por mim igual passa por qualquer pessoa. O medo, né? A questão é o como que a gente lida com isso. Eu acho que é aí Verdade. que tá, né? Então, fazendo um link com a minha história, porque lá atrás eu tive uma depressão, síndrome do pânico quando eu tinha 24 anos de idade. Eu tenho 39, né? Estou falando de 15 anos atrás, né? Então, há 15 anos atrás, quando eu tive uma síndrome do pânico, eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje para lidar com muitas questões, né? Hoje eu também passo meus apertos, meus conflitos, mas eu Sim. considero que eu consigo lidar melhor com eles, né? Naquela época, o que me segurou foi o remédio, foi o tarja preta mesmo que eu tomei e que me pôde Te ajudar, resgatou. me resgatou, né? Teve um momento que se não fosse ele aí estava muito sofrido mesmo, né? Então eu Uhum. consegui acalmar e graças a isso eu fui buscar o autoconhecimento e parar de tomar o remédio, né? Mas foi um momento desafiante de vida e muito importante porque foi bem a minha mudança, né? Da arte marcial quando eu era competitivo para essa transição para o que eu trabalho hoje, Eu porque acho que a exigência do esporte de alto rendimento é muito forte, né? E talvez muito. vocês começam muito cedo no esporte e não tem essa maturidade emocional de lidar com os desafios, né? E só que isso acho que faz parte, né, Fê, de todo o processo, te tornou um grande coaching, né? É, eu já passei, bom, já só de Pilates eu tenho 17 anos, formada, estou com 43, eu acho que tem mais de 20 anos que eu mexo com movimento e já passei por vários professores, né? E é óbvio que Uhum, sempre ficam aqueles que ficam no coração, né? Então eu tenho que uhum. confessar assim, que para todo mundo que às vezes está atravessando um perrengue, eu falo, vai procurar o Fernando, vai, Ah, né? sim. E eu acho que a sua linguagem é simples, a sua Uhum, linguagem é jovem, então você consegue atingir mais uhum, fácil as uhum, pessoas, conectar uhum, melhor com as pessoas, né? uhum. Poxa, legal, agradeço mesmo, fico honrado, né? Essas indicações. E é isso, né? Eu acredito que nós temos, né? Você também, assim, nós temos um instrumento, né? Nós trabalhamos com um instrumento que muitas vezes as pessoas não têm dimensão da importância dele, que é o corpo, né? Que é o corpo físico. O corpo físico ele é um instrumento que pode ajudar e muito a gente na nossa saúde energética, na nossa saúde mental, né? Na nossa saúde emocional.
E quando nós trabalhamos com ele com uma certa intenção, com uma certa consciência junto, é um remédio. Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso, né? Então, uma das formas de eu ajudar as pessoas a irem vencendo esses desafios é utilizando o corpo através de posturas específicas, com respiração e movimentos, fazendo links com esse caminho da arte marcial, né? Então, o que eu estava até terminando de contar, vivenciando lá atrás, quando eu larguei o esporte de competição, como você bem trouxe, né, que é muito exigente e a gente começa muito novo. Então, a gente desde cedo começa a lidar com uma pressão muito forte. Isso daí vai virando um desgaste até uma hora que você estoura, né, digamos assim. Então, fica realmente muito muito forte isso para um jovem de 23 anos, 22, 23 anos de idade. Então eu sinto que foi muito isso que aconteceu junto com a pressão que a gente carrega nesse momento de vida de 20 e poucos anos, que é quase como você já tem que saber o que você quer, o que você quer da vida, né? Você tem que saber já e eu acho que não é assim, eu acho que a gente vai amadurecendo e vamos aprender. Todo dia é um aprendizado, né? Comigo deu certo essa história que os astrólogos falam dos 28 anos de idade, que é o retorno de Saturno, que foi exatamente a época em que eu comecei o DGI, né? Dos 28 para os 29. Foi um momento, de fato, muito transformador para mim. Foi quando eu voltei para a arte marcial, isso já depois de estar um tempo, né, meditando, trabalhando o autoconhecimento. Foi a hora que eu voltei, mas que eu senti de voltar não mais querendo a competição ou a arte marcial competitiva, e sim utilizar da arte marcial para desenvolver o nosso autoconhecimento, né? Para desenvolver o melhor aí das nossas qualidades. Então foi aí que eu comecei a estudar vários caminhos de artes marciais, comecei eu fui, num primeiro momento, eu fui para o Rio de Janeiro, conheci o mestre Orlando Cani do corpo, que foi quem desenvolveu a ginástica natural, depois a bioginástica, e é um grande mestre corporal, né? E ele me encorajou muito a começar a trabalhar com a espontaneidade do meu corpo, ver o que meu corpo, os movimentos que meu corpo queriam trazer. Então, uma dica que ele deu preciosa no início, ele falou para mim, Fernando, quando eu desenvolvi a ginástica natural, eu ficava no meu quarto, de olhos fechados, acendia um incenso, uma vela, e deixava os movimentos me levar, né? Por que você não tenta fazer algo parecido com o DGI que você está querendo trazer, né? E aí eu fiz isso. Quando eu voltei para São Paulo, depois de um curso com ele, eu me fechei num quarto, acendi uma velinha, uns incensos, botei uma música e falei, o que será que tem para mim aqui, né? De inspiração, de movimentos. E foi aí que me veio a postura da espada, que é uma das posturas que eu uso até hoje muito, assim, no DGI. Foi na intuição mesmo. E quando eu montei aquela postura, né, que, poxa, como se você segurasse uma espada com os olhos fechados, com a música tocando, aquilo me deu uma emoção, sabe, assim, me senti um guerreiro mesmo, sabe, uma força guerreira, assim, uma força interna, né. Aí eu falei, opa, acho que é por aí, né. E aí que eu comecei a convidar pessoas para fazerem aulas experimentais, conhecer um pouquinho do método. E foi muito interessante, porque no momento que eu coloquei uma das alunas na postura, ela começou a chorar, né? Começou a chorar, sentiu a força assim da postura com a música, se emocionou. Eu falei, nossa... Eu nunca esqueço da sua vivência, que eu participei, acho que foi em Mogi, na Carlos Almazém, não era? Foi, exatamente. Sim, foi bem bacana, naquele gramadão. Exato. Foi bem intenso. Exato. Porque a postura, ela, querendo ou não, quando a gente faz uma postura específica, né, e colocamos uma intenção mental junto com a música, tudo, a gente cria uma experiência muito forte, né? Então eu lembro que em 2012, 2013 foi quando eu comecei a ter acesso a alguns estudos, né, que começaram a ser comprovados dos benefícios do corpo com a emoção. Então, onde alguns estudiosos começaram a comprovar que uma postura, igual chamam nos Estados Unidos de power poses, né, que tem algumas posturas de poder
que mexem com os nossos hormônios, que mexem com as nossas emoções, que mexem com os nossos estados mesmo, né? E eu achei isso muito interessante, porque aquilo que eu já sentia intuitivamente, né, começou pouco a pouco a ser comprovado por alguns estudos também, né? Então, falei, puxa, que legal, sinto que é por aí. Então, uma das partes do método ODGI virou as posturas de poder, que são posturas normalmente que alinham a gente, posturas que expandem e que relaxam ao mesmo tempo, né? Porque não é aquela expansão arrogante, digamos assim, é uma expansão que você está encaixado no seu corpo bem, confiante, né? A postura de poder ela te traz uma autoconfiança, mas ao mesmo tempo não é uma autoconfiança rígida, né? Os ombros estão encaixados, sua coluna alinhada. Então tem a ver com a nossa postura mesmo perante a vida, né? Você que trabalha com Pilates sabe melhor que ninguém, né? Do que realmente o que prejudica uma postura errada, uma, né? Hoje a gente trabalha. E essas posturas, Fê, você baseou no yoga? São algumas posturas são algum asana do yoga? Conta pra gente como que você, da onde você se alimentou para criá-las. Em algumas aulas, eu utilizo alguns asanas do yoga propositalmente porque eu sinto que aquele asana ele trabalha uma certa energia importante ali que eu sinto de trazer para a aula, né? Mas a verdade é que eu fui trazendo das artes marciais mesmo, posturas marciais, né? Então, por exemplo, uma postura de guarda, né? Estou ali, pá, me protegendo. A diferença é que eu não trabalho a posturas pela defesa pessoal em si. Eu trabalho a postura pensando, fazendo um link, né, com algo relacionado ao nosso desenvolvimento interior. Então, por exemplo, uma postura de guarda, o que é a guarda, né, nesse universo interior? É a atenção plena mesmo, é a presença. Porque se a presença cai, é aí que as reatividades começam a tomar a gente. Então, um símbolo para representar essa atenção plena acordada é você ali na arte marcial com a sua guarda, com a sua autoproteção. E aí o que acontece? Quando eu coloco o aluno para fazer uma postura, né, junto com esse link, ele capta mais. Parece que o jeito de aprendizado é mais rápido porque tem um link com o corpo, entendeu? Então vai fazendo esse link. Então é um pouco disso que eu vou trabalhando. Por exemplo, essa semana eu trabalhei um tema, né? Estou trabalhando também, porque amanhã ainda tem aula, estou trabalhando um tema com os alunos, que é um momento que muitos de nós passamos na vida. A gente passa um desafio e aí eu tenho duas escolhas. E aí, eu deixo isso passar, deixo quieto, ou eu me coloco, ou é hora de eu me colocar e falar a respeito, né? Porque quantas vezes a gente não passa isso, não é verdade? Sim, Poxa, verdade. e aí, eu me coloco para essa pessoa, falo mesmo, eu sinto que preciso dar um basta, preciso me colocar, ou fico quieto e deixo passar, né? E eu acredito que não tem certo e errado, né? O que eu falo assim no DGI é que assim, o nosso coração é o nosso mestre interior. Eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo entende isso. Quando a gente está com o coração aberto e quando a gente está com o coração fechado, alguma coisa está acontecendo. Tem muitas vezes que depois que eu me coloco, é que eu consigo sentir o meu coração aliviado. Eu falo assim, nossa, que bom que eu falei, eu precisava falar, porque isso me aliviou, estou com o meu coração aberto agora. Inclusive, relacionamentos às vezes reatam, porque você pode se expressar e fica leve e se abre de novo. Não é? Mas tem vezes que a gente precisa deixar passar mesmo. Tem vezes que as coisas são tão pequenas, sabe? E que, nossa, deixa passar, relaxa, vira a página, deixa passar, né? Mas o que acontece? São duas habilidades isso, de deixar passar e se colocar, né? E que é muito raro encontrar quem tem essas duas habilidades desenvolvidas, né? Ou a pessoa tem um arquétipo, digamos assim, um jeito de ser que ela não fala e ela guarda tudo, ou tem a outra pessoa, né, com as dores. Exatamente. Ou tem a outra pessoa que é um trator, sabe? Ela falta gentileza, né? Ela atropela todo mundo com essa força desgovernada de passar por cima mesmo, fala tudo o que pensa sem prestar atenção na gentileza e tal. Então eu vejo que assim, não é nenhum nem outro, é esse caminho do meio. E aí,
como é que a gente treina esse equilíbrio? Então eu trago movimentos de artes marciais, posturas de artes marciais para a pessoa entender isso e trabalhar isso no corpo. Então, por exemplo, sei lá, uma esquiva do boxe, né? Uma esquiva. Então, a esquiva ela vai representar o quê? O deixar passar. Você não está brigando com aquilo. Você, opa, abaixa e deixa passar, né? Mas também você precisa ter uma força. Então, eu coloco as pessoas em uma postura onde ela vai ficar bem firme, igual uma rocha mesmo, porque ela também precisa ter essa sensação no corpo de que ela é uma rocha, e que se ela quiser não deixar passar, ela não deixa, entendeu? Mas o objetivo é sempre buscar a resposta correta na hora certa, conectada com o seu coração e não com a violência. Você não fala para machucar o outro, você fala de verdade porque você sente que é aquilo que você precisa. E quando você vai falar de você, não acusando o outro, né? E vai falar para tentar, porque você sente que você precisa se expressar e que isso pode ajudar. Então é sempre buscando essa união, né? O DGI, ele busca a união, isso faz parte das nossas... Isso é um treinamento, né? Porque é muito difícil isso, né? Exatamente. Controlar sempre, assim. Exatamente, né? Como iniciamos falando, somos humanos. A arte marcial, uma das coisas que ela ensina muito pra gente é que a gente cai e levanta, a gente precisa aprender com a queda, né? Inclusive, se você aprende a cair direito na arte marcial, você não se machuca e você aproveita o embalo da própria queda para levantar mais rápido. Isso acontece no corpo, né? Isso acontece no corpo. E se acontece no corpo, acontece na vida também, porque não tem diferença, entende? Então, esse é o meu estudo. É aí que está a beleza da coisa, porque eu percebo o que é perfeito na arte marcial é perfeito na vida também, entende? Então a gente vai... Uma coisa que eu gosto muito, porque você, além dessas posturas que você colocou, eu lembro lá no armazém que você deixou a gente plantado lá debaixo do sol, não sei quanto tempo, para trabalhar a resistência. E depois no seu dojo na Vila Mariana, você ia rodando com um bambu, hora para cima, hora para baixo, e a gente ia ter que se esquivar, mas exatamente. A gente ia ter que enfrentar e passar. Então, era a flexibilidade de, você vai passar por cima, você vai passar por baixo, ok, mas você vai ter que encarar. Exatamente. Isso foi maravilhoso, Fê. E você vê como marca, né? É isso que eu estou querendo dizer. Você vê como marca. Né? É interessante pensar, poxa, por que marca? Porque eu tenho certeza que você já passou diversas experiências, assim como eu já passei na vida, e que às vezes não marca, passou, nem lembra, né? Mas por quê? Porque eu acredito muito nessa coisa que a arte marcial tem, que é de deixar você acordado, presta atenção, hein? Tem que prestar atenção para você estar no seu melhor, para você aprender a desviar, para você aprender a agir quando precisa, né? Então é o tempo inteiro desenvolvendo qualidades, né? E eu acredito que o DGI, ouso a dizer assim, né? Pode ser que umas pessoas olhem e falem, Fernando está viajando, mas eu respeito essa visão delas, mas eu acho que o DGI como uma arte marcial nova mesmo, sabe? Porque eu não estou focado mais na guerra externa, porque eu acho que já viramos uma página para esse momento, não dá mais para a gente ficar pego na guerra externa, né? Eu acho que a arte marcial hoje em dia não deve se tratar de defesa pessoal somente, a defesa pessoal tem que ser uma coisa já muito mais voltada para o seu interior, sabe? A gente está numa nova era já, um outro momento, a gente está começando a entender mais de autoconhecimento, de como é importante tratar os outros bem, de como essa coisa de violência é muito primitivo, não dá mais para a gente viver assim, sabe? Sim. Então eu acredito que a gente já tem as nossas próprias guerras internas também, né? Você já tem muita coisa para gerenciar. Não, você falou tudo. Eu sinto que se existe uma guerra, é essa guerra da gente com a gente mesmo, né? Então, o externo é só um espelho para a gente aprender sobre o nosso interior, né? É o que eu costumo falar, né? Aí chega um aluno e fala, tá em paz, beleza. Aí ele tá em paz, tudo bem. Aí ele começa a namorar. Fala, pô, Fernando, comecei a namorar, massa. Dá 2 semanas, a paz dele acabou. Fala sério, Fê. Amanhã é dia dos namorados. Então, não, eu tô falando uma pura verdade, né? Se a pessoa
que que acontece? Quando eu estou sozinho comigo mesmo, sem tantos desafios de relacionamento, ninguém porque todo mundo, na hora que a gente conhece, é legal, é bacana, é perfeito e tal, beleza. A gente começa a se aprofundar, não tem jeito. Vê um defeitinho ali, vulnerabilidade e tal, tal, começa a cutucar, não tem como, entende? Sim. Só que o que eu acredito é que é aí que está a coisa maravilhosa do relacionamento, né? Porque o relacionamento, ele não é o nosso inimigo, pelo contrário, se eu tenho maturidade emocional para entender que o outro é um espelho e que está mostrando para mim os meus pontos fracos, por exemplo, Verdade. o que eu preciso desenvolver, e eu vejo isso como uma matemática muito clara dentro do nosso desenvolvimento, que significa assim, se eu me irrito, se eu perco o meu centro, jamais é o outro. É sinal de que eu tenho algo para aprender com essa situação. Por mais que o outro tenha feito alguma coisa para me tirar do centro. Sim. Mas quem saiu do centro fui eu. Então, assim, uma vez eu li uma frase muito legal, assim, né? Que ninguém tem o poder de tirar a gente do centro. Ninguém tem esse poder. É a gente que se identifica e que se tira do centro, entendeu? Por quê? Sim. Porque a gente tem alguma coisa não resolvida que se identificou com aquilo que o espelho está mostrando para a gente, né? Pode ver, porque tem coisas, tem provocações, tem coisas assim que você já não liga mais, porque você já entendeu, você já está maduro. Se você ainda se perde demais, é porque tem alguma dor, tem alguma coisa sua, né, que precisa ser aprendida. Então, o caminho do guerreiro, ele está aí. Então, o guerreiro, ele vai aprendendo não a se esquivar dos desafios no sentido de não querer encarar eles. Pelo contrário, né? Se está tudo em paz, beleza, mas se o desafio vem, eu aprendo a reverenciar o desafio, eu aprendo Poxa, se o desafio bateu na minha porta, o que é o desafio? Perdi minha zona de conforto. Não tem para onde eu correr. Eu estou mexido, não tem jeito. E a gente percebe que a gente perde o nosso estado de centro. Sim. Perdi, beleza. Isso significa que o treinamento começou. Isso significa que o treinamento começou. Então, ao invés de... Eu tenho duas escolhas aí. Eu posso ficar reclamando da vida, reclamando do outro, e a reclamação, ela vem de um lugar dentro da gente que é o contrário do espírito guerreiro. Ela vem de um lugar chamado vítima. Porque se você presta atenção nas suas palavras, e suas palavras estão sempre assim, a culpa é do outro, a culpa é sua, mas se não fosse você, eu não estava assim, se não fosse sei lá o quê, meu, para e presta atenção quem em você que está falando isso. Porque muito provavelmente é a sua vítima, e não é o seu guerreiro interior, a sua guerreira interior. Porque a voz do guerreiro interior, da guerreira interior, ela tem autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade significa não ficar falando do outro, significa falar de você. Então, por exemplo, mesmo que você me provoca e eu sinto alguma coisa aqui. É diferente eu chegar para você e falar assim, Gisele, graças a você, eu tô assim. Graças ao que é sua culpa. É diferente do que eu chegar e falar assim, olha, nossa, eu tô aqui mexido, mas é uma coisa minha, porque quando você fez isso daí, nossa, né, mexeu comigo e muito provavelmente porque eu tenho alguma coisa relacionada a isso que aconteceu no meu passado, tá? Eu tô falando de mim. Eu posso até usar de exemplo alguma coisa que você fez, mas para explicar de mim, não para falar que você é errada, entende? Então eu trago isso para o meu processo individual. E aí, quando eu trago para o meu processo individual, é aí que eu falo que o guerreiro interno está agindo, porque é coragem. Aí você fala das suas dores, você está vendo as suas dores. E aí é a melhor coisa que você pode fazer, sabe por quê? Porque é só assim que você transforma, né? A gente só pode transformar algo que eu tenho coragem de entrar em contato, né? Que eu tenho coragem de entrar em contato. Então, é um processo que a gente tem que ficar muito atento e isso exige treinamento, né? Então, o DGI, ele tem 7 valores, né? Eu vou falar o nome dos 7 e vou pegar os 2 primeiros só para aprofundar um pouquinho, para você entender assim na metodologia, né? Os valores, o primeiro é presença antes de tudo, o segundo é coragem para lidar com os desafios, o terceiro é agir com gentileza,
O quarto é respeitar as hierarquias da vida. O quinto é integridade entre pensamento, palavra e ação. O sexto Boa. é ser fluido e adaptável. E o sétimo é respeitar a todos. Esses são nossos valores, né? Quando a gente pega o primeiro, que é presença antes de tudo, por que que presença antes de tudo é o primeiro? É o primeiro. Porque sem presença, a vítima toma conta e o guerreiro interno não se manifesta, entendeu? Por quê? Verdade. Porque a reatividade ela é muito mais rápida do que a ação baseada nessa, nessa sensibilidade da ação consciente, né? Como ensinam no Mindfulness, né? Nós temos a amígdala no sistema límbico que ela, quando ela sente que ela está em perigo, ela envia essa proteção, né, de reatividade. Então, muitas vezes a gente reage de uma forma impulsiva que machuca o outro, né, sem nem pensar, sem nem pensar. É assim, o cara olhou torto para mim e eu já dou um soco nele, tipo, uma coisa estúpida, tipo, que é isso, cara? O que está acontecendo, né? Uhum. Por quê? Porque o nosso sistema aqui entendeu que aquilo era um Perigo. perigo, né? E você reage porque é vida ou morte, né? Nesse momento, assim, o cérebro ele não entende muito bem. Por isso que o Mindfulness ajuda tanto a gente a desenvolver o lobo pré-frontal, que é onde a gente pode ter essas escolhas mais presentes mesmo, né? Então, presença antes de tudo. Se eu tenho atenção plena, se eu tenho presença, o que acontece? Não significa que eu não vou ter raiva, não significa que eu não vou ter medo, não significa que eu não vou ter ciúmes, não significa um monte de coisa. Eu vou Sim, sentir tudo isso daí. Até porque eu sou humano, né? sim. E isso passa por mim. Então, assim, poxa, sei lá, tô com raiva mesmo. Fazer o quê? Só que, se eu tenho atenção plena, eu consigo já perceber, Gerenciar. gerenciar as emoções. A gente entra nesse estado de inteligência emocional. Porque Uhum. aí eu começo a falar, isso aqui não é, eu não vou reagir nessa raiva, porque eu já sei o que vai acontecer, sabe? E não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero para minha vida, porque uma coisa que eu aprendi nessa vida, Gisele, é que assim, a gente não consegue, assim, a gente não machuca o outro sem se machucar. Então, sempre que Verdade. eu machuco o outro, eu também me machuco, né? Por mais que eu não tenha sensibilidade para perceber isso, mas porque no final eu acredito que nós somos tudo relacionados e conectados, sabe? Então não é possível machucar a vida, machucar o outro, machucar sem me ferir também, sabe? Então, Com certeza. se eu começo a expandir minha consciência, eu vou vendo que isso é uma, sei lá, desculpa a palavra, não é meio gentil, mas é uma estupidez mesmo, sabe? Uhum. Porque eu me machuco também, entende? Então é uma autossabotagem também, entende? É uma autossabotagem. Só que para eu não fazer isso, eu preciso já de um quantum de presença desenvolvido para poder perceber as emoções que estão passando por mim, para perceber minha reatividade e dar um basta, falar, opa, quem manda aqui no meu sistema sou eu, é quem falando, né? O guerreiro interno, a É. presença. Você, desculpa te cortar, mas eu acho que no momento atual, o que mais as pessoas estão sentindo agora é medo, né? Uhum, O que uhum, você poderia falar para essas pessoas uhum, sobre esse sentimento, o medo, a insegurança, a tristeza de estar uhum, isolada, de estar, uhum, né? Eu acho que essa Covid é a doença da solidão, né? uhum, Muitas pessoas isoladas, uhum, preocupadas com o trabalho, se vão uhum, ter trabalho ou desempregadas, uhum. né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse sentimento? Claro, com certeza. Primeiramente, aqui aproveitando essa pausa rapidinho aqui para dar um oi aí para todo mundo. Tem minha tia aqui, Marisa. Oi, Que tia, tudo legal! bem? Betão, Genival, Luz. Poxa, que legal. Muita gente bacana. E, claro, com certeza. Primeiramente, vamos lá, vou falar isso baseado no método, né, no DGI, Uhum. que eu acredito muito que funciona. Então, para você que está com medo, né, está triste, está passando um momento delicado, primeiramente, será que a vida, né, será que a vida realmente, né, ela é uma inimiga nossa? Será? Eu já boto você para refletir nisso daí, né?
Será? Fala, Geninho, tudo bem? Grande artista marcial. E será mesmo que a vida é uma inimiga, né? Ou sou eu que ainda não compreendi que a vida pode ser uma grande professora, né? E Verdade. que está sempre querendo ajudar a gente a evoluir em confiança, em esperança e entender essa conexão que pode ser maior que tudo isso, pode ser que você precise mudar de trabalho mesmo. Pode ser que você Aham. esteja vivendo um grande momento para ressignificar a sua vida, viver, às vezes, na natureza, né? Mudar de profissão e buscar algo que realmente tem a ver com o seu coração. Então, será que não é hora de você abrir mão do velho mesmo e se abrir para o E novo, se né? reinventar. E se reinventar, né? Então, reflita sobre isso. Então, assim, no meu modo de ver, quando acontece um desafio muito forte para mim, né? Assim como eu passei vários agora, né? Com Covid em casa, minha avó amada faleceu e eu não pude ver ela, coisas assim que, poxa, Caramba. mexeram comigo profundamente no meu sistema, mas eu pude também nesse momento ampliar minha fé além da matéria, além do corpo físico, né? A acreditar que a essência sabe, é eterna mesmo, o amor que eu Trabalhar a sinto por resiliência, né? o amor que eu sinto por ela tá vivíssimo aqui dentro de mim, sabe? Então Uhum. então assim, são coisas que a gente precisa aprender e não tem controle mesmo, sabe? Então é um pouco disso que eu sinto que a gente precisa ver. E uma outra coisa que eu vejo, eu não acredito que existam inimigos mesmo, inimigos, né? Então, para quem considera o medo um inimigo, essa pessoa vai brigar com o medo, né? Como se ele fosse algo não bem-vindo aqui em casa, digamos assim, né? Toda hora que o medo se manifestar, essa pessoa vai querer mandar o medo embora. E aí eu acho que você nunca vai evoluir, né, no que o medo tem para te ensinar. Eu prefiro que você veja o medo como um mensageiro, né? Como um mensageiro divino, né? Que tem algo que ele quer te ensinar. Né? Ele quer te ensinar sobre você mesmo, né? Então, procura conversar com ele, né? Medo do que eu estou? Em primeiro lugar, medo do quê, né? Tenta entender do que você está com medo, porque existem medos que eu prefiro até chamar de consciência do que medo, que é, por exemplo, o medo de fazer alguma, sei lá, tenho medo de ficar na altura aqui que eu posso cair. São medos inteligentes que estão te protegendo. Medo Isso é de se afogar, né? No exatamente, eu falo que isso mar. aí isso é uma consciência até, né? É uma pessoa de bom senso, digamos assim. Eu nem chamo isso de medo mesmo, assim, né? Chamo isso um bom senso, né? Uma reatividade do corpo que fala, meu, para, que você vai fazer besteira, né, pode correr risco de vida, vai se machucar, para que isso, né? Agora, tem um medo, que é um medo que bloqueia a gente em relação a gente mesmo. Ele bloqueia a gente em relação da gente conhecer os nossos potenciais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, né? Caramba, perdi o emprego, né? Tem um monte de gente acontecendo isso, perdi o emprego, Sim. né? Então, vem lá. Primeiro medo do financeiro, óbvio, honesto esse medo, cara. Medo financeiro, total. Mas beleza, aconteceu, certo? Aconteceu, não tem o que fazer. Então já começamos por esse ponto. Não tem o que fazer, você está com medo, isso é uma verdade, né? Você está com medo. Primeira coisa, né? No espírito guerreiro, você vai reverenciar esse desafio, meu. Aconteceu isso, não tem o que fazer. Então, se aconteceu e não tem o que fazer, vamos a partir daí. A gente tem duas escolhas, como eu estava falando para você agora. Ou ficar reclamando da vida e reclamando e reclamando e falar que a vida é horrível, que sei lá o que. Meu amigo, minha amiga, essa não é a melhor sugestão que eu te dou, porque sua energia vai baixar, né? Você vai começar a cair para a bebida, vai cair para se alimentar mal, vai se auto-sabotar e vai entrar num ciclo de autodestruição, né? Porque natural Até isso, emocionalmente, até né? Você vai se sentir emocionalmente. incapaz, vai ser Exatamente. sugado. Porque quando a nossa energia baixa e nossa consciência baixa, a gente começa a fazer coisas da baixa vibração, que é o quê? É beber, se alimentar mal, começar a ficar depressivo, então, puxa, presença, né? E percebe que você pode
pegar as rédeas da sua vida na sua mão. Então, que é aí que eu trago a arte marcial como uma linguagem para você ser um guerreiro da sua vida. É assim, beleza. Esse desafio aqui se apresentou, né? E eu acredito que a vida ela dá o desafio que cada um precisa passar. A vida é a mestra, né? Se existe uma mestra né, existe uma mestra é a vida, meu. Ela sabe direitinho como te testar, ela sabe direitinho o que você precisa para evoluir e ela dá o remédio para cada um como tem que ser, né? Então, primeira coisa que eu sugiro você é confiar na vida, confiar mesmo na vida. Tipo, meu, a vida ela me dá exatamente o que eu preciso para eu dar o meu melhor. E enquanto eu estou vivo aqui nesse planeta, eu vou honrar os desafios que eu tenho, porque é minha chance de evolução, sabe? Eu evoluo com isso. Né? Porque depois que a gente desencarna, aí não sei, mas enquanto a gente está aqui vivo, no nosso corpo, a gente tem possibilidade de aprender dia após dia. E a gente aprende demais com as dificuldades. Já tem trocentos coraçõezinhos aí, ó. Né? A gente aprende demais com as dificuldades. Não é assim na arte marcial? O Geninho tá aí que, poxa, lutador, vale tudo, tudo. É um cara que sabe muito bem o que eu estou falando. Pô, na arte marcial, você troca porrada às vezes com alguém. E vamos entender um pouco mais da arte marcial, porque às vezes as pessoas ficam lá. A arte marcial, ela ensina a gente a lidar com desafios, com hombridade, né? Com inteireza, com integridade. Por isso que o artista marcial de espírito, ele gosta desse desafio, né? Porque ele está ali treinando, na verdade. Ele está treinando esse espírito guerreiro dele. Então, quando você luta com alguém, mesmo que a pessoa te dê o soco, o chute, sei lá o quê, no final, você gentilmente agradece ela, né? Nossa, que doideira isso. Porque o artista marcial não tem muito disso. Ele está ali treinando as qualidades dele e a evolução. E ele entende que o outro é um espelho para ele e que graças ao outro eu evoluo. E eu vejo onde eu estou vacilando. Poxa, não esquivei direito, tomei. Não esquivei, pá, então eu preciso melhorar nisso. O outro, né? O outro, ele é o meu sparring, né? Fala assim, aquela pessoa que está ali comigo, está testando as minhas qualidades, está querendo me ajudar na evolução, né? Então, por que que a gente não pode ver a vida assim? Quando o desafio vem para você, ao invés de você se entristecer e cair em depressão, meu amigo, minha amiga, reverencia e fala obrigado por mostrar onde eu ainda perco para mim mesmo. Né? Onde eu desanimo. Por que eu desanimei? Não estou acreditando em mim? Não estou acreditando no meu potencial? E aí pode ser uma resposta mais verdadeira. Pode ser que você não esteja acreditando no seu potencial. E é aí que eu falo, você pode ir além. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque a vida, ela só dá aquilo que a gente dá conta. A vida não é nossa inimiga. Né? Por mais que você não acredite nisso, a vida é amor, gente. A vida é amor. Esquece desse negócio que a vida é nossa inimiga. A vida é pura amorosidade, entendeu? Então, assim, honre a vida, honre os desafios e pode acreditar que através desses desafios ela quer mostrar que você é muito mais do que você imagina que você é. E aí, quando você atravessa, quando você está lá de novo com o emprego, trabalhando com o que você gosta, você fala, meu, caramba, graças a Deus veio aquele desafio, porque graças a ele eu pude levar minha vida para um outro patamar, entende? Para um outro patamar. Isso é o espírito guerreiro, entendeu? Então, assim, se você olhar a vida por esse lado, você não vai ver inimigos. Você vai ver professores, né? Você vai ver sentimentos que te ajudam a evoluir, pessoas que te ajudam a evoluir, que eu não estou querendo dizer que é fácil, né? Mas que eu estou querendo dizer que é um novo prisma de você ver a vida, como a sua melhor amiga. As pessoas que te incomodam são suas professoras, as situações que te dão medo são suas professoras, e você, ao invés de brigar com isso, outros, reverencia e vamos embora, bola para frente. É assim que eu vejo. Gente, que legal. Nossa, é tão bom te ouvir, Fê. Né? Eu acho que eu trouxe a pessoa certa para o momento. Né? A gente fica muito preocupado com os nossos alunos, com as pessoas, enfim, com todo mundo. Né? Então, a gente não quer só trazer lives sobre exercício, mas eu acho que a saúde mental é fundamental, porque sem ela, né, muitas coisas começam a ficar meio disparadas, né?
Poxa, com certeza, com certeza. Tem, só para finalizar essa parte, assim, né? Tava lembrando do Bruce Lee aqui, né? Bruce Lee tem uma frase, deixa eu ver o que o Geninho escreveu aqui. Olha só, está fazendo que estamos, essa Fechando fase mais que um ciclo. estamos passando, fechando mais um ciclo, com certeza. Essa fase que estamos passando é um final de ciclo. Eu vejo muito claro isso, Geninho, muito assim mesmo, como um fim de um ciclo, né, para um início de um novo bem melhor. Que assim seja, sabe? Que assim Oh, seja. Eu amém. ainda, eu ainda acho que a gente vai ter um período, quem sabe, longo aí de transição, mas eu acredito que tudo isso é para melhor, sabe? Eu acredito mesmo que tudo isso é para melhor, né? Trazendo uma frase do Bruce Lee tem um vídeo famoso, que é uma frase dele de uma entrevista, que também foi frase de um filme dele, um texto, na verdade, que ele fala para a gente ser como a água, né? Be water, my friend, que tem, se você digitar no YouTube Be water, my friend, Bruce Lee, você vai ver. E que ele fala assim, que devemos ser como a água, né? Porque ela, a água ela se transforma, se você colocar água no bule de café, ela se transforma no bule de café, a forma dela, né? Se você colocar ela numa chaleira, ela se transforma na chaleira, né? E aí, sem ser palavras do Bruce Lee, mas eu trazendo aqui para vocês, se a gente quer fazer gelinho de estrela, a gente bota na forminha de estrela, a água vira a forma de estrela. A água, ela está o tempo inteiro se adaptando, assim como ela é fluida. Se o rio está vindo e tem uma pedra no caminho, ele vai desviar e vamos embora, segue o caminho, né? Sem perder a identidade dela de água. Ela continua sendo água, mesmo tendo outra forma. E eu acredito que essa é a questão, né? Isso é profundo, porque muitas pessoas não querem mudar o jeito de pensar, não querem mudar, né, o jeito de ser, digamos assim, porque elas acham que vão perder a identidade. Não, porque imagina, eu sou assim, então eu tenho que continuar sendo assim. E aí fica uma cabeça quadrada, porque perde Aham. uma identidade. Mas deixa eu falar assim, às vezes essa identidade não é a sua real mesmo. A sua identidade real de quem você é jamais vai mudar, porque é imutável, isso é você, é a sua essência. E a sua essência, com certeza, ela é yin e yang. Ela faz a dança da vida, sem deixar de ser quem é você, né? Você Verdade. pode se adaptar sem perder a sua identidade, sem perder a sua espontaneidade, sem perder o seu brilho, sem perder o seu amor. Então eu sinto que esse Be Water é isso, né? E é dançar a dança da vida, né? Um capoeirista gingando, né, tal, é uma dança, a vida é uma dança mesmo, né? E que se a gente ser sempre igual aquela sabedoria do bambu, né? Se eu ser rígido, eu quebro. Eu devo ser como o bambu, que é o flexível, né? E aprender com essa dança. Isso, para mim, Gisele, é arte marcial nua e crua. Assim. Isso, para mim, é arte marcial. Para mim, se o artista marcial, que se diz artista marcial, é um bom lutador, mas usa da violência, sei lá, o que esse cara não entendeu nada de artes marciais, né? Aham. Agora, se ele é um cara que usa a sabedoria da arte marcial, né, para conviver melhor com as pessoas, né, para tratar bem as pessoas, a família, cuidar dele mesmo bem, e tal. Esse cara é osso mesmo, merece reverência, porque esse é um verdadeiro artista marcial, sabe? É assim que eu vejo, né? Que bacana, Fê. Bacana. É, Fê, aqui eu gostei do que você me passou. Ah, primeiro, a sua sensibilidade, né, em tocar vários aspectos tão profundos. E você tem uma sensibilidade nata, assim, tanto de falar como de explanar, né? A, as coisas simples e essenciais com a natureza, né? Que você busca, né? Sempre. Amizade sincera, alimentação saudável, atividade física constante, né? Esses são os seus segredos. Passe para gente os seus segredos. Olha, vamos lá, acho que assim, sem dúvida, eu foco Para muito. você ser novo e ser tão sábio assim, né? Quem sabe a gente quer saber o segredo. Eu posso contar, assim, né? Eu posso, assim, não vejo problema nenhum em contar, né, os meus caminhos, né, de autoconhecimento, de espiritualidade,
né? Primeiro lugar em 2007, quando eu conheci o Prem Baba, o mestre espiritual, né? Então ele, poxa, me ensinou muito, né? Me ensina ainda, eu tenho uma conexão com ele nessa conexão mais espiritual de autoconhecimento. Então fui 6 vezes para a Índia, tem uma busca assim, né, de autoconhecimento muito profunda, né? Então, é, para mim isso faz muita diferença, né? Essas práticas de meditação, de autoconhecimento, poder realmente mergulhar em si mesmo e poder conhecer um pouco mais das profundezas do nosso ser. E eu acredito que muitas vezes a gente precisa ter um mestre mesmo para isso, né? Que ajuda a gente a entender, né, um pouco mais desse caminho, né? Então, sem dúvida, é uma das grandes chaves, né, desse desenvolvimento espiritual, né? E de compreensões mais profundas da vida. Também toda a minha conexão que é de essência mesmo, inerente minha, que eu sempre tive com a religiosidade. Então, sempre fui uma pessoa aberta para todos os caminhos, mas que sempre gostei de estudar Buda, Jesus Cristo, Krishna, né, tal. Eu sou muito aberto para esses mestres que eu acredito que viveram aqui na Terra e que trouxeram cada um muitos ensinamentos, né? Eu acho que assim as diversas religiões têm muitos ensinamentos lindos de amor verdadeiro, né? E que eu acho que a mente humana que acaba às vezes travando isso, mas os ensinos são essenciais e eu acredito que todos esses mestres foram mestres reais, sinceros e que tiveram muito que colaborar com esse planeta. A meditação, sem dúvida, né? Ficar nem que seja um pouquinho em silêncio todos os dias, para você se sentir, né? Sentir você, sentir suas emoções, poder refletir um pouquinho sobre a vida, né? Alimentação, né? Ter cada vez mais consciência do combustível que você está colocando aí para você. Então, assim, sem entrar em julgamentos aqui, o que é certo, o que é errado, porque eu não sou nutricionista e não tenho essa capacidade de falar isso, mas eu tenho uma alimentação vegetariana há 13 anos já, 13 anos sou vegetariano, então assim, me sinto bem com isso, para mim eu tive essa escolha por causa mais energética mesmo, não sei nem explicar, mas foi muito claro uma sensação que me chamou de tentar isso e me sentir mais leve, me sentir bem com isso. É, e fora isso, também procuro pegar leve aí com glúten, né, lactose, são coisas que eu sinto que também no meu corpo eu sinto que fazem às vezes diferença quando eu exagero demais, né? E procuro ter clareza mesmo do que eu estou comendo, do alimento orgânico também sempre que possível, né? Então ter noção também um pouco do equilíbrio ali de proteína, carbo, né? O que eu acho muito legal cada um ter um pouco de conhecimento, né, do que está colocando para dentro na alimentação. Outra coisa, sem dúvida, mexer o corpo, né? Mexer o corpo nem que seja um pouco, sabe? O corpo, ele também é uma ferramenta incrível para a nossa energia, né? Nossa energia vital, para o equilíbrio, para o nosso bem-estar. Então, poxa, quem sabe mexer um pouco, se alongar um pouco, que seja, fazer um pouco de pilates, né? Fortalecer seu corpo, fazer um pouco de respiração, né? Mostrar para o corpo que você está vivo, sabe? E deixar. O Eu corpo não gosto. foi feito para ficar parado, né? O corpo ele foi Exatamente. feito para ficar movimento. Movimento é vida, né? Exatamente. Eu sou dessa também. Então, assim. Sabe, se você não tem tempo, tá difícil, sei lá o quê, mexe um pouco as articulações, pelo menos, se alonga, faz, porque eu acredito muito nisso de lubrificar as articulações, sabe? Que você se mexer um pouco, alongar, fazer alguns movimentos, trabalhar um pouco de mobilidade. Só isso daí nossa, já é melhor do que ficar sentado o tempo inteiro, né? Agora, se você tem condições de ainda se aprofundar em uma prática, como por exemplo, fazer uma aula aqui com a Gisele, né, de Pilates, aí fazer alguma coisa assim, Uma aula com você maravilhoso. lá no DGI, né? Tá, Amanhã com tem prática, é certeza. sábado, domingo. Amanhã tem prática, eu convido todos a conhecerem. Isso, fala um Às 9 da pouquinho. manhã, amanhã às 9 da manhã a gente tem prática, eu vou dar uma aula de ODGI. Precisa se inscrever, mas está pela bio do ODGI, ou underline Eu DGI. vou salvar essa live no GTV e embaixo Tá, eu vou colocar o link. Vou colocar perfeito. a página Obrigado, obrigado. para o pessoal Então, entrar.
Ali, você na bio, que é aquele Linktree hoje em dia que está famoso, aquele, né? Você clica e abre vários botõezinhos. Então, você clica lá no link da bio, vai ter o nosso Telegram, que é onde eu estou mais divulgando. Então, tem um grupo do Telegram, que é tipo um WhatsApp assim, mas como possibilitam mais pessoas, a gente está lá. Então, que é onde eu divulgo normalmente as práticas, coloco conteúdo também, códigos promocionais, tal, tudo para essa comunidade que a gente chama, né? Você consegue acessar esse Telegram pelo DGI, o Telegram é aberto, então quando você entrar, você já vai conseguir ver as outras mensagens, dá para ficar bem por dentro, mas ali também pelo o link do DGI, você vai conseguir ver já como se inscrever para as próximas práticas, então todos são muito bem-vindos, preços super acessíveis, então assim, bora treinar ao vivo pelo Zoom, eu acho que Sim. todos vocês vão ter uma experiência diferente. Bacana, com certeza. Inesquecíveis. Poxa, agradeço demais o convite, né, dessa live. Achei o bate-papo muito gostoso, né, e, Sim. poxa, muito, muito legal mesmo, viu? Nós Agradeço a que todos vocês. agradecemos, Uhum. né? Só complementando aqui, agradecer os presentes aqui, as pessoas, né? Todos vocês comentaram, o Jean também, um grande mestre aí da criatividade também, muita gente Olha legal só. aqui, né? E deixar a palavra com você, minha amiga. Não, nós que agradecemos, né, Fê, por você compartilhar tantos conhecimentos, compartilhar um pouquinho da sua vida também, da sua trajetória, né? Que seu guerreiro interno esteja saudável, firme e forte, porque nós todos precisamos de você, né? Para trazer um pouquinho de harmonia e de um pouquinho de saúde mental aqui, né? Então, acho que foi uma live muito gostosa também, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Será que daria para dar alguma prática assim, meditativa, alguma coisa assim? Acho que quando a live costuma acabar, aparece para você, né? Que abriu o tempo, né? Ainda não apareceu o tempo, Não, então a não gente deve, eu apareceu. acho que aparece quando falta 2 minutos, alguma coisa assim, né? Então deve estar perto do final, a gente deve ter, imagino, pelo horário que a gente iniciou, coisa de uns 5 três. minutos, 3, É, 4 minutos. então, com certeza a gente pode fazer eu vou fazer assim algo bem simples, né? Sim? Para ajudar mesmo as pessoas já terem ideia como pode mudar o estado emocional rapidamente, né? Então nós vamos fazer 5 respirações bem suaves e profundas. E é legal, só para você perceber, procura perceber agora como você está, na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo. Se você quiser fechar os olhos, você pode fechar seus olhos. E nós vamos inspirar bem suave e profundamente por ambas as narinas, e nós vamos soltar pela boca, esvaziando também bem. Vamos fazer isso 5 vezes, ó. Vamos fazer isso juntos, ó. E você, de olhos fechados ainda, vai unir suas mãos frente ao seu coração e vai procurar agradecer uma coisa. Vai focar em uma coisa que você já pode agradecer no dia de hoje. Coisa de uns 20 segundinhos, assim, procura focar em algo que você queira e já pode, né, de verdade agradecer. Tenta fazer isso.